A fisioterapia intensiva teve seu início em 1950, com a crise da poliomielite. Em 1955 foi criado o pulmão de aço, que tinha a função de ventilar os pulmões dos pacientes com poliomielite. Com a evolução da tecnologia, os pulmões de aço foram substituídos por respiradores artificiais, mais leves e com o propósito de levar mais conforto aos pacientes. Daí em diante, a atuação da fisioterapia se tornou ampla dentro da equipe multidisciplinar e se faz presente em vários momentos da vida de cada paciente. As principais funções do fisioterapeuta na UTI são prevenção, tratamento de funções respiratórias, monitoração de ventilação mecânica, gerenciamento de ventilação invasiva e não invasiva, cuidado com as vias aéreas. Filosofia e fisioterapia. O surgimento da filosofia foi próxima do surgimento das questões de saúde. Saúde é o cuidado do corpo, da sociedade, da alma, da mente. Existia uma necessidade de equilíbrio entre a saúde do corpo e a saúde da mente. Os filósofos antigos buscavam compreender o ser humano e o universo. Dessa maneira, buscavam sempre ir atrás de respostas corretas. Porém, é claro que não existe no mundo apenas pessoas que buscam a verdade. Existem as notícias falsas, que são espalhadas para propagar medo nas pessoas. Por isso, a filosofia tem o papel de levar a verdade junto com a ciência. Dentro da fisioterapia, a filosofia tem um importante papel de fazer com que os profissionais busquem a verdade, ao invés de se basear no senso comum. Também tem como papel, junto com outras matérias de ciências sociais, levar a humanização para dentro da atuação do fisioterapeuta em todos os campos que ele pode atuar. A UTI é um local em que as pessoas têm uma visão de que é o fim da vida. É um local com os aparelhos mais modernos e as pessoas que estão lá são monitorizadas 24 horas. Dessa forma, existe um afastamento dos profissionais com as questões humanas, pois os profissionais estão focados em saber trabalhar com os aparelhos de monitoração e esquecem que o paciente internado ali é uma pessoa com uma cultura, uma família e que precisa ser respeitado e compreendido mesmo diante de uma situação grave. A filosofia resgata esse trabalho humanizado e, junto com a antropologia e sociologia, e orienta como os fisioterapeutas devem exercer esse papel humanizado. Papel do fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta se une aos demais profissionais de saúde e juntos eles realizam um planejamento para melhor tratamento de cada paciente. E dessa forma buscam o mais rápido possível a alta desses pacientes. Sabemos que os pacientes que necessitam ir para a UTI são pacientes graves, porém com possibilidade de cura. A tecnologia nesse setor do hospital ajuda, mas infelizmente afasta os profissionais dos cuidados humanizados, principalmente os fisioterapeutas que lidam diretamente com o toque, o carinho e com o diálogo. Importância da fisioterapia na UTI. E o que pode acontecer com os pacientes caso eles não tenham o cuidado do fisioterapeuta desde o início. A fisioterapia tem como função cuidar dos movimentos dos internados na UTI, mesmo que eles estejam entubados. Existem hospitais que fazem esse trabalho de forma lúdica para que o paciente tenha uma melhor recuperação e uma rápida reinserção dentro da sociedade.
Sem a fisioterapia, o paciente pode adquirir a síndrome da imobilidade, que são alterações nos sistemas respiratórios, circulatórios, dermatológicos e também psicológicos. A importância do descarte correto de lixo hospitalar e o assustador aumento de descartáveis produzidos. O descarte de lixo hospitalar deve ser sempre feito de maneira correta. Dentro da UTI, o risco de contaminação cruzada é grande, caso esses materiais não sejam descartados corretamente ou não sejam esterilizados de maneira adequada, já que pacientes internados nesses locais são graves e passam por procedimentos invasivos. No atual momento, a pandemia do Covid atentou ainda mais para que o descarte seja correto, pois é uma doença altamente contagiosa e causada por um vírus que pode sobreviver por até 72 horas em determinadas superfícies. Durante a pandemia, o lixo aumentou em 20%, já que o uso de EPIs foram necessários para evitar a contaminação dos profissionais. Sendo assim, é primordial que sejam realizados cuidados básicos de higiene para evitar contaminações. Ações desenvolvidas pelos fisioterapeutas no SUS. A fisioterapia trabalha em todos os níveis de atenção à saúde, primária, secundária e terciária. Os fisioterapeutas são habilitados para atuar na produção de saúde, prevenção de doenças e na reabilitação. A atuação do fisioterapeuta na atenção primária tem extrema importância, pois podem diminuir a demanda de serviços na atenção secundária e terciária. A atuação do fisioterapeuta respiratório ganhou notoriedade na pandemia, pois a participação dele na equipe multiprofissional se destacou. O fisioterapeuta intensivista está no nível secundário e terciário de atenção à saúde, onde pode realizar manobras mais invasivas, caso seja necessário. Bioética na UTI. A ética é considerada a ciência da conduta, embora não determine de fato o que precisa ser feito. Se baseia no comportamento, nos valores, no caráter, na cultura familiar, social e histórica. Dentro da UTI, existem a grande possibilidade de morte. Dessa forma, existem discussões polêmicas como eutanásia, distanásia e ortotanásia. A eutanásia, embora seja crime no Brasil, tem como objetivo encerrar a vida de forma rápida e indolor. A distanásia é a prática mais comum nos pacientes sem grandes chances de cura, que estão na terapia intensiva. A morte nesses casos já estão praticamente instalada, então os profissionais de saúde mantêm aquele paciente clinicamente estável, através da monitorização dos aparelhos. Já a ortotanásia é a arte de morrer bem, humana e correta. Tem como desafio o resgate do ser humano em sua fase terminal, em que há um compromisso com a promoção de bem-estar da pessoa. Ainda existem discussões acerca desses temas, principalmente entre os profissionais de saúde. O processo de morte e morrer, em alguns casos, se torna mais difíceis, pois o paciente precisa ser intubado, sedado, drenado, reanimado, mesmo sabendo que talvez todas essas práticas sejam em vão e nunca trarão de volta a vida digna dessa pessoa. Os pacientes que estão dentro de UTIs e seus familiares não precisam apenas de profissionais que saibam de técnicas, mas de profissionais que saibam lidar com o ser humano e suas dores individuais para tentar
amenizar os sentimentos ruins causados nesse momento. Boa tarde, meu nome é Carla, eu sou acadêmica de fisioterapia da Faculdade Nissuan. Hoje eu vou entrevistar a fisioterapeuta Lívia e a gente vai falar um pouquinho da realidade dentro de um CTI. Boa tarde, eu sou Lívia, fisioterapeuta intensivista, trabalho no UTI neonatal, pediátrica e adulto. Então vamos começar as perguntas. Para que serve a fisioterapia no centro de unidade intensiva? Ela serve para prevenção e reabilitação do paciente, né? Principalmente no UTI neonatal a gente foca mais na parte respiratória, não foca muito na parte motora, porque as crianças estão recém-nascidas, são prematuras. E no UTI adulto, no pediátrico, a gente foca no respiratório e na motora, para reabilitar mais rápido o paciente, para poder ter a alta hospitalar mais rápida. Qual o papel da fisioterapia na humanização de seus pacientes? É para promover a melhora acelerada, né? Quando a gente faz a fisioterapia, a gente consegue... Qual é a importância da fisioterapia na equipe multidisciplinar? Ela faz uma recuperação mais rápida, né? Ela participa do tratamento e na prevenção de futuras complicações devido à internação. Porque a pessoa fica muito tempo internada, então ela precisa de uma fisioterapia para poder melhorar e acelerar essa alta e promover uma alta mais rápida, mais eficaz e com menos sequelas possíveis. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Ser fisioterapeuta, para mim, é mais que uma profissão. É você cuidar do amor da vida de alguém que você nem conhece como se fosse o seu. É tratar, é passar confiança, é tirar o sorriso de um rosto de um paciente, é buscar conhecimentos para trazer bons resultados para o teu paciente. Eu costumo dizer uma frase do professor Luiz Felipe. Ele diz assim: o diagnóstico não é o fim. O diagnóstico, ele é o início de um novo recomeço.